Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no seu dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre um católico consciente. Querido irmão e querida irmã, hoje é então sexta-feira, dia 2/7/2021, a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Muito falamos sobre o Sagrado Coração de Jesus no mês de junho, não foi? Eu tenho certeza que aquelas catequeses, aquelas meditações, aquelas consagrações, as orações, ajudou muito você a conhecer mais sobre o Sagrado Coração de Jesus e se apaixonar cada vez mais por ele. Ontem, dia 1º, nós iniciamos então uma nova sequência de catequeses sobre o Manual Mínimo do Católico Consciente, que nós estamos estudando o livro do professor Marx. Com isso, nós queremos então, com essas catequeses, ajudar você a ser um católico mais consciente sobre a sua missão dentro da igreja. Nós, como católicos, missionários da Palavra de Deus, discípulos e discípulas, nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, saber da sua história, dos seus feitos, aqueles que estavam com ele durante todo o seu tempo, que ele dedicou na missão. Então é muito importante que todo católico saiba do seu dever e conheça. Então, para te ajudar, nós começamos com essa série de catequeses, que eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante. No podcast de ontem, nós falamos então sobre a Antiga e a Nova Aliança. Hoje, nós iremos falar então de Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. O nome original era Abrão, mas Deus mudou seu nome para Abraão. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. E o nome de sua mulher, Sarai, foi alterado para Sara. E ambos, apesar de velhos, 100 anos ele e 91 ela, tiveram um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Recentemente, nós ouvimos na liturgia diária falando sobre Abraão e Sara. Você se recorda? Se você tem o costume de ler a liturgia, você vai se recordar. Antes da promessa, atrás, Abrão, a pedido de Sarai, que era estéril, teve um filho com a escrava egípcia, Agar, e deram-lhe o nome de Ismael, 14 anos mais velho que Isaque. Foi Deus quem escolheu o nome de Isaque e disse a Abraão: farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois nele. Ismael também foi abençoado, mas a aliança foi feita com Isaque. Abraão é chamado também de patriarca, que é o nome que se dava aos primeiros chefes de grandes famílias no Antigo Testamento. Vamos agora então ouvir também um pouco sobre a renovação das promessas a Isaque e Jacó. Isaque casou-se com Rebeca e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo que o filho da promessa da aliança é Jacó. As histórias de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Jacó, Raquel, são muito interessantes.
Vale a pena recorrer ao primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, para se inteirar desse conteúdo. Deus estabeleceu aliança com Isaque. Habita nela, na terra. Eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra e cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão. E novamente, Deus renova sua aliança feita com Abraão, com Isaque e agora com Jacó. Jacó, Jacó. Jacó respondeu: eis-me aqui. Deus disse-lhe: eu sou o Deus fortíssimo de teu pai. Não temas, vai para o Egito, porque eu te farei ser uma grande nação. Eu irei para lá contigo e te reconduzirei de lá quando voltares. Jacó, o herdeiro das promessas feitas a seu pai Isaque, vai dar continuidade ao trabalho iniciado por Abraão. Jacó vive a sua fé e segue o plano de Deus. Jacó casou-se com Lia e com Raquel, enganado pelo seu sogro Labão. Sua predileta era, contudo, Raquel, com quem teve 2 filhos, José e Benjamim. José se tornou mais tarde vice-rei do Egito. Uma história apaixonante do Gênesis. Jacó lutou com um anjo e venceu, e teve seu nome mudado para Israel. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Os 12 filhos de Jacó, Israel, formam as 12 tribos de Israel. E não obstante eles não primarem pela correção, passaram para a história como as famosas 12 tribos de Israel, muito faladas ao longo de toda a Bíblia. Querido irmão e querida irmã, como é interessante nós, católicos, conscientes, sabermos sobre a vida e a história de cada um desses personagens que estão dentro da Bíblia Sagrada. Às vezes, a gente não conhece tão bem assim a história de cada um. Qual foi a sua missão? Qual foi o seu grande feito? Neste podcast de hoje, nós falamos sobre Abraão. Você sabia que antes de se chamar Abraão, ele se chamava Abrão? E que foi Deus em que mudou o seu nome? E Deus, tão grandioso como é, pediu a ele que deixasse sua terra, sua família e a sua casa, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar, aonde fará dele uma grande nação, e assim fez, e abençoar e exaltar o nome dele, aonde ele se tornaria uma fonte de bênçãos. Olha que coisa mais bonita! Deus, na sua plenitude, tocando as pessoas para levar a palavra adiante e convertendo aqueles que não acreditavam. Podemos acompanhar em alguns filmes que já assistimos sobre esses grandes personagens marcantes dentro da Bíblia, não é mesmo? Lendo também as Sagradas Escrituras, o quanto foi difícil a caminhada de cada um. Quantas lutas eles enfrentaram, mas mesmo assim não desistiram jamais de levar o nome de Deus. Logo após, ouvimos também sobre Isaque e Jacó, que também teve o nome mudado. Olha só, Jacó passou a se chamar Israel, e os 12 filhos dele então formaram as 12 tribos de Israel, como já ouvimos falar também dentro da Bíblia. É muito importante conhecer a história de vida. É inspiração para nós, é força para a nossa caminhada.
E como um bom católico que somos, temos a obrigação de conhecer, para falar desses grandes feitos. Por isso, esses podcasts ajudando a você a conhecer mais sobre a vida desses grandes homens e mulheres que estão dentro das Sagradas Escrituras. No nosso próximo podcast, nós iremos falar sobre Moisés, o libertador. E aí, deixa nos comentários aqui. Você conhece a história de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó? Vamos compartilhar. E eu já te peço, curta, deixe o seu comentário e envie para mais pessoas. Vamos juntos estudar sobre esses grandes feitos que estão na Bíblia Sagrada e assim conhecer a cada dia mais cada um desses homens e mulheres que fizeram um grande papel levando a palavra de Deus a todos. Grande abraço, querido irmão, grande abraço, querida irmã. Amanhã tem mais um episódio do nosso podcast falando então sobre Moisés. Fiquem com Deus, ótima sexta-feira.